Rubi se apresenta a Heitor como a melhor amiga de Maribel e diz que ela o espera na cafeteria, mas omite a deficiência da amiga conforme haviam combinado. Magda revela a Arthur que Heitor ainda não sabe sobre a limitação de Maribel. Irritado, Arthur repreende Magda por não ter contado antes, temendo que o rapaz rejeite sua filha. No momento da apresentação, nasce uma atração entre Alessandro e Rubi. Cristina lava as roupas para ajudar a mãe, que está de repouso, enquanto Lola comenta achar estranho Rubi jamais ter apresentado Maribel à sua família. Heitor e Maribel se encontram emocionados pela primeira vez, mas ele menciona que Rubi lhe disse que ela tinha algo a revelar, deixando Maribel apreensiva. Alessandro é então apresentado a Maribel. Rubi explica à amiga que permaneceu em silêncio porque esse é um assunto que só ela pode enfrentar. Heitor pergunta se Maribel machucou o pé. Lorena confidencia a Ingrid que Raul recusou acompanhá-la ao cinema. Ingrid a critica por ser muito atirada e avisa que pretende sair com um rapaz. Lorena acrescenta que Rubi iria com Maribel ao aeroporto para receber o namorado. Ingrid ironiza a deficiência de Maribel e insinua que esse relacionamento não terá futuro. Rubi leva Alessandro para alugar um carro e questiona se ao descobrir a condição de Maribel, Heitor vai terminar o namoro. Maribel, emocionada, confessa a Heitor que falar sobre sua situação é muito difícil e que temia ser rejeitada. Heitor se queixa da falta de confiança e afirma que tinha o direito de saber. Maribel admite que não encontrou coragem para revelar que precisará usar um aparelho para andar pelo resto da vida. Alessandro conta a Rubi que é ortopedista e que permanecerá no país, demonstrando interesse em conhecê-la melhor, deixando-a animada. Rubi sugere que unam forças para aproximar Maribel e Heitor, mas Alessandro prefere não se envolver. Maribel diz a Heitor que compreenderá se ele decidir terminar o relacionamento. Heitor a abraça com carinho, declara que se apaixonou por sua essência e reafirma o desejo de permanecer ao lado dela. Ao presenciar a cena, Rubi comemora e, empolgada, quase beija Alessandro. Rosário admite a Cristina que desaprova a amizade entre Rubi e Maribel por conta da diferença social, com receio de que a filha se deixe levar pelos luxos que não pode desfrutar. Heitor hospeda Alessandro em seu apartamento e lhe pergunta se acredita que Maribel possa ser submetida a uma cirurgia, já que percebe que ela se entristece com sua situação. Alessandro explica que precisa avaliar o caso e questiona se isso poderia interferir no relacionamento dela com Heitor. Heitor garante que não, esclarecendo que o que realmente o incomodou foi Maribel ter escondido a verdade. Arthur escuta quando Maribel confidencia a Magda que Heitor é atencioso e compreensivo. Heitor declara que ama ainda mais Maribel e pergunta a Alessandro qual foi sua impressão sobre Rubi. Alessandro reconhece que Rubi é muito interessante. Arthur comenta com Rubi que ela se tornou uma pessoa importante para sua filha e, por esse motivo, decidiu atender ao pedido de Maribel, custeando seus estudos na universidade. Rubi disfarça estar profundamente emocionada com o gesto da amiga, fingindo não saber como retribuir tamanha generosidade. Lorena vai ao cinema com Paco, mas fica frustrada ao ver Ingrid acompanhada de Raul. Rubi aceita o convite para jantar na casa de Maribel e a questiona se a família de Alessandro é rica. Maribel responde que acredita que sim e mostra o pingente em formato de coração que recebeu do namorado. Rubi observa que ele poderia ter oferecido uma joia mais valiosa, mas Maribel reforça que Heitor já lhe entregou o coração. Ao saber que Heitor e Alessandro chegaram, Rubi se adianta para recebê-los. Em seguida, Maribel desce as escadas e Heitor admira sua beleza. Enquanto os pombinhos se afastam, Alessandro pergunta a Rubi que qualidades um homem precisa ter para conquistá-la, mas a conversa é interrompida por Magda, que vem avisar sobre o jantar. Heitor está prestes a beijar Maribel quando Rubi aparece de repente, atrapalhando o momento. Durante o jantar, Heitor assegura a Arthur que suas intenções com Maribel são sérias, mas recebe dele uma resposta fria. Para quebrar o clima tenso, Rubi sugere um brinde ao casal. Maribel propõe que Heitor volte para casa com o motorista, permitindo que Alessandro acompanhe Rubi. Arthur observa Heitor de forma severa. Enquanto caminham pela área da piscina, Rubi comenta com Alessandro que Maribel encontra dificuldades em várias coisas por causa da perna, mas ele responde que não considera isso um problema. Rubi perde o equilíbrio e os dois acabam caindo na piscina. Alessandro se sente atraído pelo charme de Rubi, que lamenta ter molhado sua agenda e pede outra em troca. Arthur marca com Heitor um encontro no clube no dia seguinte para conversarem.
Magda conta a Maribel e Heitor que Rubi e Alessandro caíram na piscina. Em meio a uma conversa descontraída, Rubi acaba chamando Maribel de inútil, deixando Alessandro desconfortável. Nesse instante, Maribel e Heitor chegam enquanto Magda cobre Rubi com uma toalha. Rubi pede para passar a noite na casa de Maribel e Magda questiona se ela pretende morar ali. Com ironia, Rubi provoca dizendo que não seria uma má ideia, enquanto Magda sugere que ela seja grata à amiga por tudo que faz por ela. Rubi liga pedindo que Lola avise sua mãe que vai dormir na casa de Maribel. Assim que desliga, Lola a chama de cínica descarada. Ao ser questionada, Maribel garante a Heitor que não pretende esconder nada dele e ele pede que isso não volte a se repetir. Em seguida, os dois se beijam. Lola incentiva a Cristina a descobrir com quem Rubi anda e Cristina afirma que a irmã precisará lhe dar uma explicação por passar a noite fora de casa. Heitor comenta com Alessandro que até ele reparou no corpo escultural de Rubi quando caiu na piscina e Alessandro concorda que ela é muito atraente. Heitor o estimula a se envolver com Rubi. No dia seguinte, Maribel ajusta o aparelho na perna e comenta com Rubi que vai se encontrar com Heitor no clube de golfe, mas confessa que a desconfiança do pai em relação a ele a deixa preocupada. Rubi sugere que ela procure compreender o ponto de vista de Arthur e afirma que para ela o amor não é a maior conquista da vida ou talvez nunca tenha encontrado alguém realmente especial. Por telefone, Alessandro avisa a mãe que não poderá visitar a família em breve e explica a Heitor que antes disso precisa arranjar um emprego. Heitor recomenda que ele relaxe um pouco e Alessandro admite que, embora a medicina seja sua paixão, está fascinado por Rubi. Heitor comenta que qualquer homem perderia a cabeça por uma mulher como ela. Rosário desaprova ao saber que Rubi dormiu na casa de Maribel e Cristina sugere que ambas precisam conhecer essa amiga. Maribel explica a Heitor que não pode jogar golfe devido à sua condição e então Rubi pede que ele a ensine. Heitor se prepara para instruí-la, mas Alessandro chega e assume o lugar do amigo. Ele aproveita o momento para perguntar a Rubi qual é seu tipo de homem ideal, dizendo que gostaria muito de ser esse homem. Raul empresta o computador enquanto Paco realiza todo o trabalho da faculdade. Paco revela que o viu no cinema com Ingrid e Raul deixa claro que está disponível para sair com qualquer mulher, inclusive com Rubi. Paco exige que ele se afaste dela. Ao receber uma agenda de Alessandro, Rubi pergunta se é eletrônica. Alessandro percebe que ela só se importa com o que está na moda e com dinheiro, mas garante que isso não é o mais relevante. Rubi responde que ele fala isso porque não enfrenta dificuldades financeiras. Maribel aceita jogar golfe com Heitor e se diverte. Cristina pede a Lola que confirme para Rosário que Rubi ligou novamente. Lola sugere que Rubi possa estar namorando alguém sem que a família saiba. Arthur se irrita ao ver Maribel praticando golfe, mas ela afirma que está feliz. Rubi comenta com Alessandro que adoraria viver um relacionamento como o de Maribel e Heitor. Arthur pede a Alessandro que leve Maribel e Rubi para casa enquanto conversa com Heitor. Ele pergunta a Heitor se está disposto a oferecer mais atenção e cuidados a Maribel por causa da condição em sua perna. Heitor confirma e declara que a ama, além de compreender a dificuldade que ela enfrenta para lidar com isso. Arthur revela que dirigia o carro no acidente em que Maribel perdeu a mãe e ficou com a limitação para o resto da vida. Magda repreende Maribel por arriscar-se jogando golfe, podendo ter se machucado. Lola corre para contar a Cristina que Rubi acaba de chegar de carro acompanhada de um homem. Alessandro pergunta a Rubi se é verdade o que ela disse no carro, que ela não se relacionaria com um homem sem recursos. Ela confirma, alegando que amor não enche barriga de ninguém e sugere um próximo encontro. Mas Alessandro responde que assim como ela não se envolveria com um pobre, ele não se relacionaria com uma mulher interesseira. Ele vai embora deixando Rubi frustrada.